Olá novamente, pessoal. Estamos aqui de volta para continuação das aulas de termodinâmica. Vou finalizar a parte de termodinâmica. Lembrando que vamos só separar algumas coisas. A gente está com matérias, muita matéria acumulada, né? Por quê? Porque a gente não fez a P1 ainda, mas e depois eu vou fazer para vocês certinho a divisão, onde começa a P1, onde acaba a P1. A, na verdade, a P1 é a parte de calorimetria. E aquela primeira parte de termodinâmica que a gente já viu, certo? Na, então eu mandei 3 exercícios daquela primeira parte e tá faltando mandar o resto. Apesar de eu juntar as listas de termodinâmica num só, eu tô até pensando em separar agora, porque até o final da aula eu resolvo. Porque realmente o que eu vou cobrar na prova P1 é apenas calorimetria e termodinâmica só até isobárico e isométrico, que é a parte mais simples, são os métodos, as transformações mais simples que tem. Hoje a gente vai ver duas transformações finais que elas já é um pouquinho mais complicada, que é a isotérmica, né, mesma temperatura, e desculpa, isso não, a adiabática. A adiabática, aí foge ao mesmo nome de antes, iso mais alguma coisa, né? Então isotérmico a temperatura constante. Adiabático a gente vai ver que simplesmente não há troca de calor. Isso quer dizer o quê? Que o Q é zero. Não está recebendo e nem está perdendo calor. Pensa, você está lá o seu sistema está dentro de algum recipiente que está hermeticamente isolado. Eu posso dizer então ali que as transformações que ocorrem ali, ela é adiabática em relação ao meio. Porém, eu posso ter ali dentro mesmo do gás, ele pode estar interagindo com alguma outra coisa ali, e aí pode haver nessa transferência de calor. Né? Só que não é o que a gente vai estar considerando. A gente vai estar considerando uma transformação, por exemplo, no motor térmico, onde corre a expansão, lembra do pistão? O pistão no motor, ele vai e volta. O que está acontecendo com o gás ali dentro do pistão? Né? Ele está expandindo e depois comprimindo. Em uma dessas etapas, ocorre tão rápido, a gente fala o que é um adiabático no caso real, né? Vamos tentar exemplificar. Ocorre tão rápido que não dá tempo de trocar calor com o resto, de passar calor para o motor, para as peças do motor, assim, é praticamente adiabático, a gente fala, né? Então, esse é outro processo que a gente vai ver. Então, deixa eu anotar aqui, já vou ficar nas notas de aulas. Então, a prova P1, ela vai cair então apenas a calorimetria. Então aquela lista que vocês já resolveram, já me entregaram. E termodinâmica apenas isométrico, isobárico. Certo? A segunda parte vai fazer parte do segundo teste, que é a parte de termodinâmica isotérmica, adiabática e máquinas térmicas. Isso eu vou incluir no teste. Tá? Ou na prova P2 um pedaço, vamos ver. Então, a prova ainda vai decidindo se a gente vai fazer uma prova online. A gente vai ter essa reunião ainda, então eu vou deixando vocês avisados aí. Tá. Então agora vamos ao próximo método, que é a transformação isotérmica. Gente, essas aulas, eu faço ela bem mais lenta que o normal. Vocês podem ver aí as aulas com velocidade aumentada 1,5 até 2 vezes, né? 2 vezes talvez um pouco rápido, mas que aí quando chegar na parte que é mais importante, se precisa de mais atenção, você volta. Assim vocês economizam tempo.
Bom, então, transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica? O próprio nome já diz, é uma transformação onde T é constante. Transformação onde T é constante. Tá. Bom, antes, por que a gente viu na lógica por que o processo isobárico e isocórico, né, isométrico, eles têm aquelas curvas daquela forma. Lembra que se eu pego aqui, se eu pegava lá, depois eu vou apagar só para relembrar, P em relação a V. Nosso gráfico é sempre P em relação a V, em geral. Então, aí tá, se eu pego aqui um processo isométrico, volume constante. Então, se eu saio de um ponto A para um ponto B, ele tem necessariamente que ser assim, né? Por quê? Tem que ter o mesmo volume. Ó. E o isobárico, ele tem que ser essa reta horizontal, porque ele tem que ter a mesma pressão. Mesma pressão. Então, isotérmico e isobárico. Agora, como é que seria... Isso é claro, porque por que é uma reta agora matematicamente? PV igual a nRT. Bom, eu estou fazendo um gráfico de P em função de V. P em função de V. Então, se o P... Na verdade, nesse caso, não precisa nem de olhar para a matemática. Realmente, o P, se o P é constante, se o V é constante, ele tem que se permanecer constante. P é constante, ele tem que permanecer constante. Então, tem que ser uma reta. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para o isotérmico. Como é que acontece com o isotérmico agora? Tá, isso aqui então é isobárico. Isobárico. Esse aqui isométrico. A gente fala que na verdade a curva é uma curva isobárica. E essa aqui é uma curva isométrica. A transformação... O processo ele é isométrico. A transformação é isométrica. A curva é uma isométrica, a curva é uma isobárica. Assim como a gente vai ter uma curva, uma isoterma. Uma isoterma, quando a temperatura é constante. Agora, como é que acontece com... Como é que eu faço o gráfico de P em função de V? P em relação a V, se T é constante. Bom, então, vamos achar a curva. Vou isolar o P aqui. P igual a nRT sobre V, certo? Mas o que é nRT? Não é uma constante? Então P igual a constante sobre V. Por que nRT é constante? N é constante, o número de mols, R é a constante geral dos gases, e T aqui está falando que é um processo isotérmico. Então, o gráfico que vai ser agora é esse gráfico. O gráfico de uma constante dividido por V. Que gráfico que é esse? Bom, isso aqui vocês viram, esse tipo de gráfico, com certeza, em cálculo, nas matérias de matemática dos primeiros semestres. Isso aqui é a mesma curva, 1 sobre x, a curva de 1 sobre x. Né? A curva de 1 sobre x, ela tem essa aparência aqui. Ó. Essa aparência. Ela é um pedaço de uma hipérbole. Então, ela tende a um certo ponto aqui, tende a um certo ponto aqui, só que ela nunca chega nesse ponto e ela tem esse formato aqui. Então, basicamente, essa daqui é o que a gente chama de isoterma. Nossa curva isoterma. Então, a curva isoterma, normalmente, ela está acompanhada da temperatura em cima dela. Quando você vê uma curva que está falando aqui, T igual a 500 kelvins, em cima da curva, quer dizer que tanto esse ponto A, por exemplo, quanto esse ponto B estão na mesma temperatura. Se eles estão na mesma temperatura, isso aqui só pode ser uma isoterma. Porque isso aqui quer dizer que eu estou movendo, à medida que eu estou variando P e V, à medida que eu vario P e o V, eu vario de tal forma que eu vario o valor de P, vario o valor de V, de tal forma a T continuar constante. Essa é a ideia. Que os valores de pressão e volume variem de tal forma a sempre manter
a temperatura constante. Essa é uma isoterma. Vendo que P e V variou. Aqui eu tenho P1, V1 foi para P2, V2. O que aconteceu? Tá vendo que o P diminuiu, o volume aumentou e a temperatura manteve-se constante. Então essa é a característica de um processo isotérmico. Então sempre você vai ver no processo isotérmico algo assim. Cuidado, porque a gente vai ver que tá algo assim. A gente vai ver que a adiabática é parecida a curva, é muito parecida. O que muda um pouco é a inclinação dessa barriga da curva aqui, mas como é que vocês vão identificar? Sempre que você vê uma temperatura em cima dela, por exemplo, é igual a 600 kelvins. Aí você sabe que essa aqui é uma isoterma. Pode ser, às vezes coloca na ponta também, falando, ó, bota um, desde que você saiba que ela está tratando da curva e não só de um ponto, porque se você está só num ponto, né, esse aqui, nesse ponto é uma temperatura, aqui nesse ponto é outra, então já não é um processo isotérmico mais, porque mudou a temperatura. Tá. Então, só para introduzir aqui, para vocês entenderem um pouco de onde vem a curva. Agora, nosso objetivo é sempre qual? O que a gente fez nos outros que a gente vai fazer aqui também? A gente precisa da relação PVT, a gente precisa do calor e a gente precisa da variação de energia térmica. Vamos começar aqui pelo ΔU. Por quê? Porque o ΔU a gente sempre sabe que sempre vale NCV ΔT. Isso aqui é sempre válido. Quero chamar a atenção para isso aqui, já chamei mais de uma vez, que o ΔU sempre... Lembra, se for o calor, não, o calor, se é volume constante é NCV ΔT, se é a pressão constante é NCP ΔT. Já o ΔU, ele sempre vale NCV ΔT, sempre. Mas, o que a gente tem aqui? ΔT é zero, não é um processo isotérmico, temperatura constante, ΔT é zero, logo, o ΔU é zero. Então, num processo isotérmico, ΔU tem que ser zero. Por quê? O que é ΔU? Variação de energia interna. O que é energia interna? É energia devido à agitação das moléculas. Se a agitação das moléculas não varia, ou seja, a variação de energia interna é zero, quer dizer que não variou a temperatura. Então, se não varia a temperatura, não varia a energia interna. Beleza, primeiro. Aí, professor, será que o calor agora? Calor. Será que ele vai ser um NCT ΔT? Aí eu vou provar para vocês que não. Esse CT ele não é definido. Por que ele não é definido? Porque ΔT não é zero? Vamos isolar o CT aqui. Vamos isolar o CT. Então aqui eu teria que CT seria Q dividido por N vezes ΔT, certo? Se existisse esse CT, eu não teria que ser assim? Lembra lá do calor a volume constante, era NCV ΔT. Calor a pressão constante, NCP ΔT. Onde o CV e o CP, lembra que eles são calores específicos, é volume constante e a pressão constante. E eu mostrei para eles que para o gás ideal eles têm um valor fixo. O CV é 3 meios de R e o CP 5 meios de R, né? Isso é sempre válido. Tá. Agora, no caso do CT, existe um calor específico à temperatura constante? Agora, se eu passar o N e o ΔT dividindo aqui, eu fiquei com isso. Mas o ΔT não é zero, aí você tem uma divisão por zero. Então, ele não é definido. CT então CT não é definido. Se ele não é definido, a gente não pode encontrar o Q. A gente tem que encontrar o Q de outra forma. De que forma encontramos o Q? Vamos usar a lógica. Bom, se eu não posso usar para uma fórmula desse tipo, aonde mais aparece o Q? Aparece o Q nessa fórmula. ΔU igual a Q menos o trabalho. Então a gente tem que achar... quer dizer, isso é zero, né? Isso é zero. Se isso aqui é zero, eu vou ficar assim, ó. Zero é igual a Q menos o trabalho. Logo,
Simples, né? Passa para lá, o Q tem que ser o trabalho. Então, no caso de um isotérmico, o Q é igual ao trabalho. Ou seja, o delta U é zero. O Q é igual ao trabalho. Então, o nosso único trabalho é calcular o trabalho. Certo? Então, vamos calcular o trabalho. Tanto nesse quanto no adiabático, calcular o trabalho não é uma tarefa simples, muito simples. Requer integral. Aqui a única coisa que vai mudar da matéria do ensino médio a partir de agora são essas integrais que a gente vai resolver. Mais nada. Para provar as relações. Então, no caso do trabalho, lembrando que aqui eu estou trabalhando, continua sendo isotérmico, tá? Continua sendo T igual a constante. Eu quero calcular o trabalho. A gente lembra que o trabalho, a fórmula dele, deduzir no início, é a integral de P dV, de V1 até V2. Tá. Eu posso tirar o P para fora da integral? Não, né? Por quê? O P não é constante mais, não é isobárico. Quando era isobárico, eu tirei o P fora da integral, porque ele era uma constante. Agora ele não é mais constante. Da onde que eu vou tirar o valor dele? Eu tenho que fazer, aqui não é uma integral em dv, eu preciso fazer aparecer um v aqui. Da onde eu vou tirar esse v? Eu preciso de achar uma relação entre P e V. A gente conhece essa relação. Vamos fazer um parênteses aqui para a gente já colocar essa relação. Essa relação a gente PV igual a NRT. Então vamos isolar o P. Então P é NRT dividido por V. Aqui. Então eu posso agora voltar e colocar isso aqui ali na integral. Voltar para o azul. Vamos colocar isso na integral, substituir o P por aquele ali. Tá vendo que eu fiz aparecer o V? Ah, mas e o T aqui? O T é constante. O T vai poder sair fora da integral. Beleza, já tá uma integralzinha de 1 sobre x. V1 sobre V2. V1 até V2, né? De NRT sobre V vezes dV. Ó, substituir o lugar do P, eu coloquei isso aqui. Agora eu vou deixar tudo que é V, tudo que tem V na integral, porque eu estou integrando em dV, né? E vou jogar tudo que não é V para fora. Só porque são constantes. O N é constante, o R é constante. E para esse caso específico, que é uma transformação isotérmica, o T é constante. Então sai fora da integral. Então eu vou ficar assim. Trabalho vai ser NRT vezes a integral de V1 até V2 tá vendo aqui que tá 1 sobre V dV, é o que sobrou só, tirou o NRT para fora. Essa é uma integral de 1 sobre x, a integral mais simples. Não tem que fazer mudanças de variável, nem nada. A integral de 1 sobre x é ln de x. Então aqui fica como? NRT, que era constante, estava do lado de fora da integral, vezes ln de V. Só que eu tenho que aplicar os limites agora, né? Como é que eu aplico os limites aqui? Para aplicar os limites, a gente tem que aplicar de V1 até V2. Fiz a integral de 1 sobre V da ln de V, certo? Agora, mas ela está tomada de V1 até V2, então aplicar os limites de V1 até V2. Então isso aqui vai ser igual. Continuando aqui. Substituo o de cima, menos substituo o de baixo. Então, essa constante eu posso deixar ela multiplicando aqui, ó. N, RT. Você sempre, quando tem uma constante, você pode deixar ela do lado de fora e aplicar os limites só do termo que tem o V, que é o ln de V. Então vai ficar ln de V2 menos ln de V1. Isso aqui, lembra daquela propriedade do ln? Então vou fazer um outro parênteses aqui. Propriedades de ln. O que a gente pode lembrar aqui? Que ln de A
mais o ln de B é o quê? Ln de A vezes B. E ln, se for negativo, ln de A menos ln de B. Isso aqui dá ln do positivo menos do negativo, dividido pelo negativo, né? Ln de A dividido por B. A dividido por B. Essa é a propriedade do ln. Então, para que eu estou usando essa propriedade? Porque fica mais simples aqui. De eu escrever, ao invés de ln de V2 menos ln de V1, deixar esse negócio desse tamanho aqui, vai ficar simplesmente ln de V2 dividido por V1. Né? Então, isso aqui é nRT vezes ln de V2 dividido por V1. Pronto. Então, a gente chegou no trabalho. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, o trabalho é igual a nRT vezes ln de V2 sobre V1. Esse é o trabalho, então. Vocês conseguem perceber um termo aí? Olha esse termo aqui, ó. nRT. O que é nRT? Não é PV? PV não é igual a nRT? Então, a gente pode, no lugar de nRT, isso aqui pode ser P1, V1 ou P2, V2, entende? Lembra que a gente vai estar em algum estado. Estado A, estado B, estado C. Então, seria PA, VA vezes PB, VB é igual a nRT. Então, qualquer um dos dois é válido. Então, ou PV ln de V2 sobre V1, só que aí, esse aqui é o A, que também tem que ser o A. Aí o T, professor, o A é 1 ou 2? E aí? Então, no caso aqui, eu tenho o estado 1 e o estado 2, certo? Em vez de estado A e estado B, aqui eu estou falando do estado 1 para o estado 2. Se eu for usar o PV, vai ficar P1, V1, ln de V2 sobre V1. Ou P2, V2, ln de V2 sobre V1. Por quê? E o nRT? Por que é T1, não é T1 ou não é T2? Porque a temperatura é constante. Do ponto 1 para o ponto 2, do estado 1 para o estado 2 desse meu gás, a temperatura permanece constante. E aí, faltou, a gente já fez o trabalho, faltou a gente fazer a relação PVT, né? Por isso que às vezes eu acabei deixando para o final, relação PVT. Bom, qual que é a relação PVT? É uma relação que relaciona os pesos vezes em cada estado. Lembra o que era sempre constante? Já vi isso mais vezes. O que é sempre constante é isso aqui, né? P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Você não lembra isso aqui? Dá uma volta nas outras aulas quando eu deduzi isso no início. Isso aqui vem de PV igual a NRT, ó, rapidinho, ó. PV igual a NRT. Ah, mas NR não é constante? Então passo o T dividindo para cá, fica assim, PV sobre T igual a constante. Porque PV sobre T, eu passei o T dividindo, é NR, e NR é constante. Então isso aqui sempre é o mesmo. Tanto no A, no 1.1, quanto no ponto 2. P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. Mas isso aqui eu sempre estou voltando sempre para vocês fixarem, mas isso aqui está deduzido lá, vou até apagar aqui. Então, a relação PVT. O que é constante aqui? Ah, a temperatura é constante. Então aqui é a mesma dessa. Se é a mesma dessa, pode cortar. Então nossa relação é simples. O produto P1, V1 tem que ser igual ao produto P2, V2. O produto entre a pressão e o volume tem que se manter constante. Olha que legal. Essa curva aqui, a isoterma, dela aqui em cima, essa isoterma, não importa como eu vou andando em cima dela aqui, ó, para que eu ande em cima de uma curva de tal forma que a temperatura permaneça sempre a mesma, é só se sempre esse P vezes esse V for igual a esse P vezes esse V e assim por diante. Então, essa é uma relação que garante que essa curva ela é essa isoterma aí, ó. Então, P1, V1, V2. Por isso que agora eu falei aqui, né? Aqui, ó. Qual que eu coloco aqui? P1, V1 ou P2, V2, porque é igual. Ou P2, V2, tanto faz.
Ah, e o NRT? T1 T é o mesmo. Então é NRT, é a temperatura, porque ela é constante, é isotérmica. Então, agora no LN aqui ficou o final dividido pelo inicial. Tá? Lembra como é no variação? Variação não é estado final menos inicial? Aqui é o estado final dividido pelo inicial, né? V2 sobre V1. Então aqui a gente fechou o processo isotérmico. Vamos ver um exemplozinho bem simples mesmo. Só exemplo. Só com uma variação de estado. Eu tenho aqui minha curva. Está sempre olhando pela curva PV. Aí eu tenho então a minha isoterma. Então a isoterma está vindo daqui para cá. Essa é a minha isoterma. Aí eu falo, essa minha isoterma de tal forma que a temperatura é igual a 400 kelvins. Aí eu tenho aqui. Eu tenho PA, VA, aqui tem PB, VB. Então esse aqui é meu estado inicial, meu estado final. Né? Aí eu vou calcular então. Vamos dar alguns valores. Suponho que eu partir de. Eu tenho aqui. Então eu vou botar esse P como sendo em ATM e o V em litros. Espera aí. V em litros e o P em ATM para simplificar. Lembra, quando acontece isso, é porque eu não vou dar o número de mols. Lembra que tem duas formas de resolver exercício. Tem dois exercícios, que eu dou o número de mols e que eu não dou o número de mols. Esse aqui eu não vou dar o número de mols, então eu vou ter que encontrar o NR, né? Então suponha que aqui eu tenha 2 ATM. Vou botar em azul. 2 ATM. A pressão aqui eu vou chamar de PB. O volume. Bom, o volume eu vou sair de 1 litro e vou até 3 litros. Certo? Aqui o que a gente vai fazer? Primeiro a relação PVT. O que a relação PVT diz? Eu quero saber o quanto que vale o PB. E letra B eu quero calor, trabalho, delta U, etc. Tá. Vamos na letra A. Qual que é a relação PVT que a gente tem? PA vezes VA é igual a PB vezes VB. Então, o que eu tenho? PA é 1. Desculpa. PA não é 1 não. PA é 2, né? Tá aqui, o PA é 2. Vezes VA, que é 1. É igual a PB. PB, que eu quero encontrar, vezes 3. PA, VA é igual a PB vezes VB. Então, PB é 2/3, né? PB é igual a 2/3 ATM. Eu não vou abrir isso aqui porque 2/3 vai dar quebrado, né? 0,6666. Então, achei o PB. Agora vamos lembra? Tanto que é mais fácil no caso do isotérmico. Por quê? O que é isotérmico? Temperatura constante. Se a temperatura é constante, o ΔU é 0. Mas se o ΔU é 0, lembra do primeiro princípio da termodinâmica? ΔU é Q menos o trabalho. Então, o Q é igual ao trabalho. Lembra que o Q a gente não tem como descobrir por aquela fórmula do Q, mas a gente pode descobrir o trabalho. O trabalho a gente acabou de determinar que o trabalho nada mais é que nRT vezes Ln
de V2 sobre V1. O que é V2 sobre V1? Final sobre inicial. Então vamos lá. NRT. Ah, e aí? Eu não sei qual que é o valor de NR. Preciso do valor de N, né? Para isso eu preciso de pegar um ponto que eu tenho os três. Né? Vamos pegar um ponto que eu tenho os três. Qual ponto que eu tenho os três aqui? Qualquer um deles, né? Eu tenho ambos, eu tenho todos, P1, V1, V1. Então a gente pode determinar o NR. Então eu vou botar aqui, achando o NR. Sempre tem que achar o NR. Se eu não der o número de mols, se eu der o número de mols, aí beleza, você multiplica pelo R, que vai ser dado também, uma constante, você encontra. Se eu não der, você tem que encontrar. E como que você encontra? Você sabe que PV é igual a NRT, né? Então, PV sobre T é NR. Ó, PV igual a NRT. Eu só passei o T dividindo para cá. Então a gente pode encontrar o NR. NR é igual a PV sobre T. Bom, qual que é o valor de P? Vamos escolher um ponto. Ah, vou escolher o ponto A. P vezes V, 2 vezes 1, dividido por T, que é 400. 2 vezes 1, dividido por 400. Ó, P era 2, né? V é 1 e T é 400. P, se eu pego, isso é muito importante. Se eu escolher o ponto A, eu vou pegar o PA, VA e o TA, que é o mesmo, né? No caso o T. Mas o PB tem que usar o P e o V e tudo do mesmo ponto. Você não pode misturar os pontos na hora de calcular o NR aqui. Você tem que escolher um ponto e calcular. Então aqui a gente chega aqui, NR é igual a 1 dividido por 200. Então isso aqui vai ser 0,005 que eu tenho, peraí, o meio. 1 dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Meio dá 0,5 vezes 10 a menos 2. 0,005. Então 0,005. Bom, o que acontece então depois que a gente encontra o NR? Agora é só a gente jogar nessa fórmula. A gente tem o T, tem o V2, tem o V1. Né? Deixa eu já ligar na calculadora aqui. Então, encontrei o NR, agora vamos voltar para o trabalho. O que é o trabalho então? Trabalho é igual a NRT vezes o LN de V2 sobre V1, final sobre inicial. Vai ser então, NR é 0,005 vezes o T. Bom, T 400 kelvins, que foi dado lá, né? Na curva. Tá aqui, ó, 400 kelvins. Vezes LN de V final. LN do V final sobre V inicial. Então vamos olhar aqui, ó. O V final é 3, dividido por inicial, que é 1. 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 1. Então, é 0,005 vezes 400 vezes Ln de 3 dividido por 1, né? Que é Ln de 3. Então, a gente encontra que o trabalho nada mais é que aproximadamente 2,2. Qual que é? Joules? Não, né? Tá em ATM litro. ATM vezes litros. Então, esse aí é o trabalho de uma transformação, da transformação isotérmica. É igual ao calor, lembra, né? Trabalho é igual ao calor, então, que vai dar a mesma coisa. Bom, então esse foi o processo isotérmico. Eu dei a teoria dele, basicamente o que é? Apresentei um método para vocês. Toda transformação é a mesma ideia. Você tem que saber o que sobre ela. Saber do que se trata, fisicamente, o que está acontecendo. Então aqui a gente viu que no caso do isotérmica, a gente está variando os dados do gás, né, pressão e o volume, de tal forma a manter a temperatura constante, certo? E aí a gente tem que calcular o que sempre? A relação PVT, que a gente viu que nesse caso é P1V1, PAVA igual a PBVB, né, que é igual a PB, VC, que assim por diante. E o calor,
o trabalho e a variação da energia interna. Nesse caso, especificamente, bom, o ΔU é zero, por quê? Isso aqui você tem que saber. Esse tipo de coisa, o ΔU é zero, você tem que saber por quê. Porque a temperatura é constante e o ΔU só depende da temperatura. Isso aqui, gente, tem que ser algo automático já para vocês. Chama novamente a atenção. Energia interna é o U. Aqui a gente fala da variação dele, né? O U ele só depende da temperatura. Por quê? O que é energia interna? Você vai lembrar, porra, energia interna, você esqueceu. Vamos lá, pela lógica, energia interna. Interna é a energia das moléculas. As moléculas só dependem do que a energia dela? Da agitação delas. Então só depende da agitação delas, só depende de quem que é responsável pela agitação térmica? A temperatura. Então o ΔU só pode depender da temperatura. Então se a temperatura não varia, o ΔU é zero. Não varia também. Então sim. Então o ΔU é zero. Bom, se o ΔU é zero, necessariamente aqui é zero, o calor é igual ao trabalho. Então, basta encontrar o trabalho que a gente determinou, a gente encontrou por essa integral. Através dessa integral a gente determinou que é ln de V2 sobre V1. Isso que eu quero que vocês treinem, saibam fazer. Provável que eu vou cobrar uma dessas duas integrais. Algum trabalho, pedir para você resolver algum trabalho. Encontre a equação do trabalho. E aí você vai partir do quê? Vai partir do trabalho é igual a integral de P dV. E aí para cada um dos casos eu estou fazendo. Quero que vocês façam sozinhos. E saibam fazer, entendam, não decorem integral, não existe decorar integral. É entender como faz. Entendeu? Beleza, posso cobrar qualquer uma dessas integrais na prova e eu vou cobrar. Tá bom? Então, chegar nessa expressão aqui. A outra, às vezes, no adiabático, é um pouquinho mais... A lógica inicial, às vezes, é difícil, mas depois que você já fez uma vez, você consegue lembrar como é que faz sempre. Tá bom. Então, agora a gente acabou o processo de transformação isotérmica. Agora vamos entrar no transformação adiabática. Adiabática. Qual que é a base dessa transformação? É que ela não perde calor para o meio externo. Então ela não está nem recebendo calor e nem perdendo calor para ninguém. Certo? Normalmente a gente fala quando uma transformação é rápida. Se eu pego um pistão rapidamente e comprimo ele ou expando ele rapidamente, não dá tempo do calor das moléculas que estão ali se chocando nas paredes do meu cilindro ali, perder energia para o sistema. Agora, se for devagarinho, eu vou levando esse pistão devagarinho. O que está acontecendo? Bom, aos poucos as moléculas estão se chocando com a parede e a parede aos poucos está perdendo energia para o meio externo, por exemplo. Então, se você faz muito rápido, então você tem um processo adiabático. O mesmo acontece com os pistões lá no carro, quando eles estão expandindo ou comprimindo. Exatamente feito de forma tão rápida que não há transferência, perda de calor para o sistema, né? Aproximadamente, né? Mas com uma boa aproximação. Tá, e aí, aqui, para a relação PVT dele, eu já vou começar por ela. A relação PVT, ela... Não vou chegar aqui na relação, porque ela não sai de nenhuma daquelas que a gente viu, né? Por exemplo, como é que a gente achava essa relação PVT? Falava PV sobre T é igual a constante. Aí, só que isso aqui continua valendo. PV sobre T é constante. Só que não tem nada que eu possa fazer melhor aqui para cortar igual fazia nos outros. Né? Então, eu tenho que achar de outro lugar. E de fato tem como, quando a gente escreve a equação diferencial que descreve o sistema, a gente consegue encontrar quanto que vale qual que é essa relação. Só que como trata de equações diferenciais, eu não vou entrar em detalhes
E já vou parar no máximo naquela integral ali, que o pessoal já tem problema com integral. Então, eu vou parar só ali. Pela integral, vocês têm que saber. A equação diferencial eu vou pular, eu vou já dar a relação PVT para vocês. Relação PVT, eu que chamo disso, gente, no livro não costumo chamar disso. É uma forma mais simples de identificar. Ela me diz o seguinte, que PV elevado a gama é igual a constante. Constante. Essa relação. Ah, professor, o que é gama? Gama, o que a gente chama de índice adiabático. Quando é uma transformação politrópica, vocês verem na apostila, lá tem a transformação politrópica. Essa é geral. Onde o que muda é esse índice, que a gente chama de alfa, e ele pode variar, assumir qualquer valor, depende de como o P e o V tá variando ali com T, mas aí é um caso geral, então eu estou pegando os casos mais específicos. Nesse caso específico, o alfa é o gama, o índice é o índice adiabático, e esse índice, pro caso do gás ideal, ele é CP dividido por CV. Então, vamos determinar ele aqui, que a gente tem o valor de CP, né? Gama. Isso aqui lembra que é para o gás ideal só. O gás ideal que é o nosso caso. Gama, então, é CP. O que é CP? 5 meios de R. Dividido por CV. O que é CV? 3 meios de R. Então, deixa eu apagar, colocar ele aqui. Gama é igual a isso aqui. O que eu posso cortar? O R corta com R, o 2 corta com 2, sobrou 5 terços. Então, gama é igual a 5 terços. Então, esse é o índice adiabático. Certo? Então, em geral, a fórmula parece que PV elevado a gama, igual a constante, né? Esse gama, para o gás ideal, ele é 5 terços. Então, o que a gente vai estar sempre utilizando aí. Mais um valor que vocês vão utilizar. Assim como CP é 5 meios de R, tem que saber o CV é 3 meios de R, tem que saber que o gama é 5 terços. Esse é o índice adiabático, então. Então, basicamente, PV elevado a gama é constante. Só que daqui a gente pode tirar uma outra fórmula, né? Além dessa PV elevado a gama é constante, então eu tenho isso aqui. Vou botar em outra cor aqui. Então, eu cheguei aqui, PV elevado a gama é igual a constante. Não dá pra gente achar uma outra fórmula sem ser... sem envolver agora o P mais a temperatura? Mas envolvendo a temperatura? Da onde eu parto? Bom, eu sei que PV é igual a nRT. Então, o que é P? Ó, no lugar de P, eu vou colocar nRT dividido por V. Então, ó, voltei. O que é P? No lugar de P aqui, nRT dividido por V, vezes V elevado a gama, é igual a constante. Esse gama tá parecendo um 2 aqui. Gama. Isso. É igual a constante. Tá. Mas esse NR é constante, eu vou passar pro lado de lá. Dividindo, né? Vai ficar assim, ó. T vezes. Aqui eu não tenho gama, aqui eu não tenho 1. Aqui não tem V dividido por V. Bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Gama menos 1. V elevado a gama menos 1 é igual ao quê? Eu não passei essa constante e o NR dividindo? Aí ficou assim, ó, constante dividido por NR. Mas isso aqui também é constante. Se eu tenho uma constante e divido por outra constante, isso vai dar uma outra constante. Então eu posso dizer que TV elevado a gama menos 1 é sempre constante também. Então a gente tem essas duas relações PVTs válidas aqui, tá? Então quais são? Vou colocar elas aqui agora, vermelho. As relações PVTs. Relações PVT.
Eu tenho duas. Eu tenho... eu tenho PV elevado a gama igual a constante. E eu tenho TV elevado a gama menos 1 é constante. Qualquer uma das duas vale. E a gente às vezes tem que usar as duas, né? Mas, já fica a dica. Tem outra, se você não tem que usar essa fórmula aqui, se você achou o P através dessa daqui, é só você usar, se você já tiver o NR, né? É só usar que PV igual a NRT. Aí você acha o T, isola o T, dá na mesma. Então, foi o que a gente fez aqui, né? A gente usou essa relação PV igual a NRT para achar essa outra equação. Então, você pode fazer isso você mesmo. Você usa só essa equação, depois você vai ter dois pontos, você vai ter o P e o V. Aí você quer só achar o T. Bom, PV igual a NRT. Então você acha o T, sem problemas. Tá. Essa foi a relação PVT. Agora, vamos ao calor. Vamos ao calor. Calor. O calor é a definição dessa transformação. É uma transformação adiabática. Se é uma transformação adiabática, necessariamente Q igual a zero, né? Pronto. Isso aqui, então, vocês têm que saber pela lógica, a definição de adiabática é Q igual a zero. Mas se Q igual a zero, eu não sei que delta U é igual a Q menos o trabalho. Mas Q não é zero. Então daqui a gente tira aqui delta U igual a menos trabalho. Delta U igual a menos o trabalho. Então se eu encontro um, o outro já sai. O delta U a gente já sabe, né? O delta U é sempre válido isso aqui. NCV delta T. Lembra que o CV é 3 meios de R. E o N, provavelmente eu não vou te dar, a maioria das vezes, né? Aí você vai encontrar o NR daquele jeito. Tá, então o que nos resta agora encontrar o trabalho. Onde é que eu vou encontrar esse trabalho? A partir da mesma definição. Lembra? É uma integral, essa integral que vocês devem saber fazer. Quero que vocês treinem ela, saibam fazê-la sozinho, que vai ser cobrado uma dessas integrais de trabalho o trabalho do isométrico, né, volume constante, o trabalho é zero, né? O trabalho de pressão constante, isobárico, esse é fácil, só tirar o P fora da integral. Aí tem o trabalho isotérmico, que a gente fez anteriormente agora. E agora vamos fazer o trabalho da adiabática. Bom, da onde eu vou tirar? Eu vou partir do mesmo jeito, né? Trabalho é igual a integral de V1 até V2 de PDV, certo? E agora? Será que eu posso fazer igual antes? Falar, já sei, eu vou substituir aqui por PV. PV igual a NRT. Aí eu venho aqui, substituo o P, o P vai ser NRT dividido por V. Aí eu venho aqui e coloco essa integral aqui. Integral de NRT dividido por V dV. Agora eu integro. Tá certo? O que tá errado aqui? Por que isso aqui não vai dar certo? Porque antes eu fiz isso. Não fiz? Na anterior, isotérmico. Por quê? Porque isso aqui tudo era constante. O NR é sempre constante, mas o T também era constante, porque era um processo isotérmico. Aí eu conseguia tirar fora da integral. Aí ficava só a integral de dV sobre V. Agora não vai acontecer porque o T não é constante. Então eu vou ficar com esse T dividido por V, mas esse T depende do V. Então não tem como eu tirar ele fora. Eu tinha que achar uma relação desse T para poder deixar só V aqui no final, só constante V aqui. E por aqui não vai dar. Então por aqui vamos apagar. Vamos dividir, é isso. Posso fazer isso aqui que eu posso apagar, depois vocês podem voltar. Então eu não posso fazer isso. E da onde que eu vou ter que tirar o meu P então? Da relação PVT que a gente acabou de definir. Qual que era a relação que a gente definiu? Essa daqui, né? PV elevado a gama é igual a C, constante. Deixa eu voltar aqui, botar mais para cima. PV
V elevado a gama é constante. Então, só isolar o P. P é igual a C dividido por V elevado a gama. Ah, mas o que é C? V, 1 sobre V elevado a gama. Não posso passar o V elevado a gama menos 1? Então, eu vou passar aí para lá menos 1. CV elevado a menos gama, né? Então, tava assim, né? C dividido por V elevado a gama aqui. Então, eu passo para cima, troco o sinal. Fica V elevado a menos gama, ok? Beleza. Então, vamos jogar aquilo ali dentro da integral. Eu vou ter trabalho é igual a integral. Não vou colocar os índices não. A gente já sabe que é de V1 a V2. No final eu coloco. Vou ficar colocando esses índices pesando a equação. Então vai ficar, ó, CV elevado a menos gama dV. Olha que simples. Essa integral é uma integral muito fácil de fazer. A integral em si é simples aqui. É só a sacadinha depois pra gente retomar a essa expressão inicial aqui, que vai ser mais dificilzinho de você enxergar, mas depois que eu fizer uma vez, necessariamente você já passa a enxergar. Então tem o CV elevado a menos gama dV. E aí, como é que eu resolvo essa integral? Tem algum problema aqui? É uma constante, essa constante sai fora, só tem uma integral de V elevado a menos gama dV. Essa aqui é a integral mais simples, integral de x elevado a n. Integral de x elevado a n dx, o que ela é? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1, certo? Então eu vou botar ela aqui também no meu parênteses, só para quem esquecer, né? Esquecer dessa integral também tá lascado. Integral mais simples que tem. Integral de x elevado a n dx, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ah, professor, tem o mais c. Bom, mais c não tem, que aqui a gente está fazendo integral definida, é de V1 a V2. Então, nem vou botar aí. Então, essa é a integral que a gente precisa. Como é que fica a integral de V elevada... Integral de... O c é uma constante, né? Fica então V elevado... Quanto que é o n aqui? X elevado a n dx. Aqui tem um V elevado a menos gama dV. O n é menos gama, então vai ficar V elevado a menos gama mais 1 sobre menos gama mais 1. Só que eu tenho que fazer mais o que aqui, meus caros? Aqui não está tomado de V1 até V2. Tem que estar o índice, né? Então eu vou ter que aplicar isso aqui, vou até colocar em vermelhinho. Vou ter que aplicar isso aqui de V1 até V2, certo? Então o que eu vou fazer? Vou continuar em vermelho aqui. Vai ficar assim, ó. Esse denominador, gente, já vai dica para vocês enxergarem aqui. Esse denominador não é uma constante, é menos gama mais 1, que eu vou botar 1 menos gama, não é uma constante? Se é uma constante, ele fica quieto aqui, é constante, né? Agora o que eu tenho que fazer? Aplicar o de cima menos aplicar o de baixo. Vai ficar assim então, ó. C, aí no lugar de V eu coloco V2. V2 elevado a menos gama mais 1 menos... Opa! Menos, agora esse aqui é aplicado com V igual a V1, né? Menos C, V1 elevado a menos gama mais 1. O que eu fiz aqui? Só aquela definição de integral. Eu cheguei nisso, ó, mesmo que fosse dx, eu tenho lá integral de x quadrado dx, não dá x ao cubo sobre 3 somado, sei lá, de x1 até x2. Aí eu não vou fazer, substituir o x2 tomado de x1 até x2, essa integral, não vai ficar isso aqui, ó, x2, aí substituo o x2 aqui. x2 ao cubo, aí deixa o 3 aqui quieto. x2 menos x1 ao cubo.
Então é aplicação de limites de integral. Isso aqui, se você tem dúvida nisso aqui, você parou realmente lá em cálculo 1. E aí, bom, aí já está mais complicado, né? Mas a essa altura vocês devem poder entender isso aqui com muita clareza, o que está acontecendo. Então, fiz a integral. O que é a integral de v elevado a menos gama? Da v elevado a menos gama mais 1 sobre menos gama mais 1. A lógica, aplica os limites de v1 até v2. Então, substituo v por v2 menos substituo v por v1. E agora? Ah, mas tem esse C, V aí agora, que esse negócio tá estranho, né? O que é essa constante? Não foi definido. Não posso deixar essa constante, eu tenho que tentar voltar para a pressão aí. Agora eu olho para cá, ó. O que é a pressão, né? CV elevado a menos gama? Eu tô vendo CV elevado a menos gama aí, tá escondido. Daqui agora a sacadinha que vocês vão ter que fazer. Pensa, fala, ó. Ao que chegar nessa parte, você fala, bom, eu tenho que sumir com isso daqui. Esse C não pode ficar. A minha resposta é que esse C não é algo definido. O gama é definido, é o índice adiabático. O que é o C? É só uma constante que eu não sei o que é. Então não pode depender dela. Então tem que fazer aparecer aqui volume, a pressão ou a temperatura. Mas o que está fácil aqui de saber, se pego a CV elevado a menos gama, eu consigo fazer aparecer o P aqui facilmente. Por quê? Aqui não tem CV elevado a menos gama mais 1. É só separar esse menos gama mais 1. Como é que eu separo menos gama mais 1? Ó, V2 elevado a menos gama mais 1. Como é que eu escrevo isso aqui? Como é que eu separo esses índices aqui? Não seria V2 elevado a menos gama vezes V2 elevado a 1? Não é isso? Por quê? Ó, bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Então, menos gama mais 1, menos gama mais 1. Então, é assim que se separa. Vou colocar isso aqui também em verdinho. Então, para lembrar o que eu estou fazendo aqui, pra vocês lembrarem o que eu estou fazendo depois. Então, ó. Eu tenho que x elevado a mais b, eu posso separar. É x elevado a vezes x elevado a b. Ó, conserva a base, soma os expoentes. Então, aqui, exatamente isso que eu estou fazendo. Eu vou separar ali agora. Vai ficar, ó, C V2 elevado a menos gama vezes V2 menos C V1 elevado a menos gama vezes V1. Ó, conserva a base, soma os expoentes. Menos gama mais 1, menos gama mais 1. Menos gama mais 1, menos gama mais 1. Tudo dividido por 1 menos gama. Ah, mas o que é C V elevado a menos gama? O que é isso aqui? E o que é isso aqui? Bom, aqui. P, não é CV elevado a menos gama? Tá aqui, foi essa é a definição. A relação PVT do adiabático. Então, CV elevado a menos gama. Então, CV1 elevado a menos gama, isso aqui é P1. CV2 elevado a menos gama, isso aqui é P2. Logo, chegamos na forma final. A forma final vai ser o quê? P2 V2 menos P1 V1 dividido por 1 menos gama. Então, esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Deixa eu ver calculando. Então, o trabalho de uma transformação adiabática é dada por isso daí. Vamos tentar fazer um exemplinho aqui. Vou tentar bolar um exemplo simples aqui de duas formas. Espera aí. Antes de fazer um problema do adiabático, já vou adiantar a vocês uma relação matemática que vocês precisam de saber. Então, vou abrir aqui um lembrete. Lembrete de matemática. Matemática básica. Então, lembrete de matemática básica aqui. Suponha que eu tenho assim. Eu chego aqui. X
elevado a 2 terços igual a 9. Quanto vale x? Né? Então, quando era assim, x elevado a quadrado igual a 9, o que a gente fazia para poder determinar? Ah, extrai a raiz dos dois lados. Esquece a raiz no momento. Vamos tratar com expoentes. O que eu faço? Eu não quero sumir com um quadrado. Como é que eu sumo com um quadrado aqui? Se eu elevo a 1/2 ao quadrado, se eu elevo aqui a 1/2, ó, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes meio não dá 1. Então, aí eu sumi. Minha ideia quando eu falo, quando eu tenho x quadrado, quero saber quanto é x quadrado, quero saber quanto é x. Então eu preciso remover o expoente quadrado. E quando a gente fala extrair raiz dos dois lados, o que a gente está fazendo é por conta disso. Ó. Como é que eu sumo com 2? Se eu elevo a meio, 2 vezes meio dá 1. Que eu nem coloco aqui, né? Então, aí tá. Eu elevei do lado de cá ao meio, eu tenho que elevar do lado de cá ao meio também. E 9 a meio é 3, que é raiz de 3, certo? Tá. Agora, quando eu faço isso aqui do lado de cá, como é que ficaria? X elevado a 2 terços. Como é que eu sumo com esses expoentes 2 terços? Se vocês entenderam a lógica disso daqui, você não precisa decorar isso aqui. Não é o que eu tenho decorado. Eu sei a lógica. Eu sigo uma linha lógica no meu cérebro para poder resolver o problema. Eu falo x elevado a 2 terços. Bom, eu não quero x elevado a 2 terços. Eu quero x só. Então tem que sumir com 2 terços. Como é que eu sumo com 2 terços? Eu elevo ao contrário dele. Ó, aqui não foi o contrário? 2 não levei a 1 meio. Aqui é 2 terços. Elevo a 3 meios lá de cá. Só para poder cortar. Corta, ficou x. Só que se eu levei 3 meios lá de cá, eu tenho que levar 3 meios lá de cá também. E aí você vai lá e calcula, vai na calculadora quanto que é isso daí, certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá, quanto que é x elevado, se eu tenho x elevado a 4 terços é igual a 27. Quanto vale o x? Só elevar ao contrário disso aqui, é 3 quartos, é 27 elevado a 3 quartos. Pronto. Sempre você faz isso. X elevado a menos 2 terços é igual a, sei lá, 64. A mesma ideia. Quanto vale x? X... desculpa. O negativo aqui. Negativo mesmo, você tem que fazer com ele positivo e depois você inverte, né? Mas, então tá, x elevado a 5, 3 quintos. Quer dizer, 3 quintos é igual a 64. Aí, bom, é só elevar ao inverso. Então, x vai ser igual a 64 elevado a 5 terços, tá? Então, isso aqui a gente vai usar, sempre eleva ao inverso. Mesmo por isso que a gente extrai a raiz quadrada, que a gente está levando a 1 meio, que é o inverso de 2. Se eu tenho assim, x elevado ao cubo, como é que eu não extrai a raiz cubo, a raiz cúbica de alguma coisa? Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou invertendo, elevando a 1 terço lá de cá, para cortar o 3, e 27 elevado a 1 terço, que é 3, né? Que é a raiz cúbica de 27, que é 3, tá? Então isso aqui foi só um parênteses pra gente, que é algo que vai aparecer muito nos exercícios de adiabático. Já vou avisando, tenho em mente que vai aparecer algo desse tipo, com volume, inclusive. Tá, então acabou meu parênteses aqui. Agora vamos a um exemplo. Os exemplos eu estou fazendo únicos, tá? Depois eu vou fazer um envolvendo adiabático, isotérmica, envolvendo tudo. Então depois desse aqui eu vou fazer ainda uma aula, que é mais exercícios mais gerais, e aí eu mando a lista para vocês e aí é com vocês. E a gente pode marcar um dia para poder tirar as dúvidas também na plataforma do Zoom, que ela é de reuniões e videoconferências. Bom, então suponha que eu tenha esse sistema. Eu PV. Aí eu dou
ele mostra uma curva. Mostra uma curva aqui. Ah, professor, essa curva está parecendo a isotérmica. Tá. Só que qual que é a diferença? Não vai ter uma temperatura aqui, ó. Algo desse tipo. Não vai existir. Então essa aqui, eu estou garantindo que aqui é um processo adiabático. Se você viu uma curva assim, e esse ponto aqui não for a mesma temperatura desse ponto, do ponto A para o ponto B não for a mesma temperatura, mesmo a curva sendo parecida, que elas são realmente têm a forma parecida, mas ela não é isotérmica, não é uma isotérmica, tá? Então, vamos colocar alguns pontos aqui. Preciso saber, nesse caso, como não é isotérmica, eu preciso da temperatura, da pressão e do volume em cada estado. Só que desse daqui eu consigo achar alguns. Bom, vamos ver o que eu vou dar aqui e o que eu quero encontrar. Aqui eu falo que é VA. E aqui eu falo que é 2 litros. Então V em litros e a pressão é em ATM. Tá? Beleza. Opa, 2 litros. Aqui a pressão. Em aqui eu tenho 2 ATM. E 0, não preciso colocar ATM, não, desculpa. 2 e 0,5 ATM. A temperatura. Suponho que aqui eu esteja em 400 kelvins. E aqui TB. Beleza. Te dei isso aí. Falei que esse gás estava no estado onde ele estava uma pressão de 2 atm, a uma temperatura de 400 kelvins, ele estava num volume VA. Eu não sei qual que é. Depois eu fui para um estado B, onde a pressão é meio atm, um volume de 2 litros e uma temperatura TB. Aí eu quero saber na letra A, qual que é VA e TB? Vale quanto? É tudo. A primeira coisa, através das relações PVTs, a gente encontra o que falta, o que não foi dado aqui no gráfico. No caso é o VA e o TB. E depois eu quero saber quanto que é o calor. O calor é 0, né? Isso aqui é uma adiabata. Vou colocar aqui, adiabata. Lembra? Porque a temperatura desse é diferente desse. Se a temperatura de A fosse a mesma de B, é uma isoterma. Né? A temperatura aí, a gente ia para o caso de transformação isotérmica. Que o trabalho e o ΔU é igual. Então vamos usar na relação PVT, né? Como é que a gente parte aqui na letra A? Está fazendo com essa cor roxa. Letra A. Eu lembro que PV... Lembra a relação? Essa aqui é dado. Essas equações vão ser dadas. Depois eu vou mostrar a tabelinha, gente, com todas as fórmulas. E eu vou falar para vocês quais que vão ser dadas e quais vocês devem saber. Tá? Pela lógica. Então, ó, a gente chegou aqui, né? Nessa relação PVT, ó. Cadê? Ó, PV elevado a gama é constante. E TV elevado a gama menos 1 é constante. Igual eu falei, com essa daqui já é o suficiente. Porque a gente vai ver. Eu vou fazer sem usar essa daqui e usando ela. Pra vocês verem por quê que não precisa dela. Na verdade, a gente está indiretamente utilizando ela, né? Mas a gente vai utilizar PV igual a NRT. Então, ó, PV elevado a gama
tem que ser igual a PA. VA elevado a gama não é constante, então quer dizer que tem que ser PB, VB elevado a gama. Ah, mas o que é gama mesmo? Lembra que o gama a gente encontrou para o gás ideal é 5/3. Então, vamos colocar os dados aqui. Então, vou ter, ó, PA é 2, tá aqui, 2, vezes VA, que eu não tenho, VA elevado a gama. O que é gama? 5/3 é igual PB, aqui é meio, 0,5, vezes VB, tá aqui, VB, que é 2, elevado a 5/3, certo? Agora vamos passar esse 2 dividindo aqui, vai ficar assim, ó. VA elevado a 5/3 é igual a 0,5 vezes 2 elevado a 5/3 e passo 2 dividindo por 2. Então vamos pegar a calculadora aqui. 0,5 vezes 2 elevado a parênteses. Ó, quando você for fazer 2, muito cuidado. Quando eu for fazer isso aqui na calculadora, só lembra, você vai fazer assim, 2 elevado a parênteses 5 dividido por 3, tá? Claro, quem tem aquela calculadora que já faz parênteses, você faz, não tem perigo de errar, mas nas mais antigas tem que tomar cuidado, tem que colocar o parênteses. Se você colocar assim, ó, 2 elevado a 5 barra 3, o que a sua calculadora vai fazer? Vai fazer 2 elevado a quinta e o resultado vai dividir por 3. O que a gente quer é 2 elevado a divisão 5 dividido por 3, entendeu? Então muito cuidado aqui, que é onde o pessoal costuma errar, nas calculadoras mais antigas, tá? Então, agora eu clico aqui. Bom, então o que a gente vai ter? VA elevado a 5/3 é igual ao quê? 0,5 elevado vezes 2 elevado a parênteses 5 dividido por 3, né, dividido por 2. 0, vou botar com 4 casas, 3 casas, 0,794. E aí agora, chegou naquele ponto que eu falei, aquele parênteses que eu abri de matemática. O que eu faço aqui agora para eu poder resolver isso? Eu tenho que elevar quanto dos dois lados? Aqui não é 5/3, então eu vou ter que elevar dos dois lados a 3/5. Ao contrário, 3/5, certo? Então eu vou ficar com... Aqui cortou, né? Ficou VA. Agora eu tenho 0,794 elevado a 3/5. 0,794 elevado a parênteses 3 dividido por 5. 0,8, com 3 casas também. 0,871. No que? Litros. Então achamos o VA. E agora para achar a temperatura. Aí, TB. Bom, para achar o TB, você pode encontrar através da fórmula, aquela formulinha que eu fiz. Vamos encontrar por ela, a outra, né? A outra fórmula era assim. Que também vai ser dada para vocês, né? Não precisa se preocupar, não é uma das que você tem que decorar. Depois eu vou fazer a tabelinha e vou explicar certinho qual que vocês vão precisar saber. São só aquelas zero. O zero você precisa saber que tudo sempre quando é zero. Só. Tá. Aí... eu tenho a outra, né? TV elevado a gama menos 1 é igual TAVA elevado a gama menos 1 igual a TB VB elevado a gama menos 1. Essa é a outra relação
E essa relação, então, a gente já pode encontrar direto, porque eu tenho tudo aqui. Primeiro, o que é gama menos um? Você já faz isso aí de uma calculadora depois, direto. Né? 5 terços menos um. Então, eu vou ter, ó. Já vou fazer aqui no cantinho. Gama menos um. Gama menos um é igual a 5 terços menos um. O que é 5 terços menos um? Aqui é menos 2 terços. Tirando o mínimo e fazendo aí, ó. Tá? Então, gama menos um é 5. Gama é 5 terços, menos um. Tira o mínimo aqui, fica 5 quintos. Ó, 3 terços. Dá 2 terços, né? Desculpa. Vou apagar isso aqui. Vou fazer aqui daquele jeito que eu faço, em parênteses mesmo. Vou abrir um verdinho aqui em parênteses. Então vou ter aqui, ó. Então eu tenho gama menos 1 é igual a 5 terços menos 1. Tiro o mínimo. Aqui vai ficar 3, né? 3 terços. Então 5 menos 3 dá 2, 2 terços. Ok? Então, gama menos 1 é igual a 2 terços. Aí, vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou ter, né? TA, VA elevado a H menos 1. Então, vamos voltar. TA é 400. VA, bom, VA a gente encontrou aqui, ó. 0,871. Então, tenho TA, que é 400. 400 vezes VA, que é 0,871, elevado a gama menos 1 elevado a 2 terços, é igual a TB, que eu quero encontrar, vezes VB elevado a gama menos 1. Bom, VB, esse foi dado, né? VB é 2. Então, 2 elevado a gama menos 1, 2 terços. Então agora é só passar o 2 terços dividindo ali, ó. Então o que vai ser o TB? TB vai ser, vou fazer tudo desse lado aqui primeiro. Então 400 vezes 0,871 elevado a 2 terços. E agora eu vou dividir pelo 2 elevado a 2 terços aqui, que eu estou passando dividindo, né? Dividido por 2 elevado a 2 dividido por 3, em parênteses, né? Por 3. Então o TB aproximadamente é 229,82, que eu vou arredondar 230 Kelvin. Achamos o TB. TB é 230 Kelvin. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para ficar simples? Vamos botar essa tabelinha assim, ó. A gente enxergar agora de fazer o resto. Eu tenho assim: P, V, T. Aí eu tenho do ponto A e do ponto B. Como é que ficou tudo? Você faz isso aqui, você não tem que ficar olhando o gráfico e não se confundir no gráfico. Você faz isso aqui antes, alguns exercícios eu até coloco já a tabelinha para vocês já ir completando. Vamos lá, o PA e o PB. Vamos, PA e o PB. PA é 2 e o PB é 0,5, certo? Então, 2, 0,5. Eu não coloquei unidades aqui, mas tá implícito que é... Aqui é ATM, aqui é litros e aqui é Kelvin. Agora o volume. O volume B tá aqui, é 230, né? 230 Kelvin. E o volume A tá lá no gráfico. Desculpa. O VA... Não. Oh, desculpa, gente. Esse aqui é o TB, não o VB. Então esse aqui é 230 e o TA é 400, né? Lembra? Tá lá no gráfico. Foi dado 400 aqui, ó. 400.
Agora o VA. O VB é 2. O VA a gente encontrou ali, aquele número picado ali. Então, o VB é 2. E o VA é 0,871. 0,871. Pronto. Esse aqui que a gente vai precisar então para calcular agora. Primeiramente, qual que é a primeira coisa que a gente tem que calcular? Achar o NR. Como que a gente acha o NR? Vamos lá. Primeiro, escolher um ponto, um estado, né? Um estado. Estado, o que é um estado? Estado A ou estado B? Estado que tenhamos os três, P, V e T. P, V e T. Bom, primeiro passo, né? Segundo é o quê? Segundo é você jogar, você partir dessa fórmula, né? PV é igual a NRT, então NR é PV dividido por T. Então vamos escolher um ponto qualquer aqui. Então, um ponto que está menos quebrado, ó. O A. O A não, o A tem 0, o B, ó, o B está melhor. Então ponto B. Ponto B, aí eu vou ter o quê? NR vai ser P vezes V dividido por T. Então, P vezes V dividido por T. 0,5 vezes 2 dividido por 230. 0,5 vezes 2 dividido por 230. Vai ser 0,00. Ó, não posso colocar só esse 4 aqui. Por que não? Porque esse é o primeiro algarismo significativo. O que quer dizer algarismo significativo? É o primeiro não nulo. O primeiro não nulo, se você vai parar nele, não, né? Vamos colocar pelo menos mais um. Pelo menos mais um. Então 4 e o próximo tá 4, 3, 4, né? Então 4, 3. Pronto. Se quiser colocar mais um até, tudo bem. Mas um algarismo, vocês nunca colocam um algarismo significativo só. O significativo é sempre o primeiro não nulo, o primeiro diferente de zero. Você não pode ter só um diferente de zero. Você tem que ter um próximo também. Você não sabe quanto que é, às vezes a imprecisão é grande. Então tá. Eu vou até colocar mais uma casa. É 4, 3, 4. Era assim, ó. 4, 3, 4, 7. Se eu quero arredondar aqui, né? Olha esse número aqui, não, 7. Então eu arredondo pra cima, né? 4, 4, 3, 5. Então eu vou deixar assim. Só pra gente lembrar o arredondamento. Confiram aí na calculadora pra vocês verem. Então achei o NR. Beleza. É o que eu precisava. Agora, como é que a gente vai calcular o resto das coisas agora? Calor. Bom, calor é 0. Ok. O delta U. Eu quero encontrar das duas formas. Lembra que eu falei que o delta U não vale sempre NCV delta T? Mas nesse caso aqui, como o Q é 0, delta U não é Q menos o trabalho, e o Q não é 0, então delta U não é menos o trabalho. Então vamos verificar. Eu quero calcular agora isso aqui. Eu quero calcular o delta U e quero calcular o trabalho e quero ver se um é menos o outro mesmo. No problema real, bastava você calcular o delta U e já o trabalho seria menos ele. Pronto, a gente precisa calcular o trabalho. Lembra o trabalho? É essa fórmula aqui que eu deduzi através da integral. Aqui, ó. A fórmula do trabalho é essa aqui, ó. P2V2 menos P1V1 dividido por 1 menos gama. Nem sempre é necessário você usar ela, desde que você calcule o delta U primeiro. Então, vamos calcular o delta U aqui. O mesmo esquema daqueles outros que a gente já vinha fazendo. Delta U NCV delta T. Mas o que é CV? 3 meios de R. Então é N vezes 3 meios de R vezes delta T. Então o delta U, vou tirar o 3 meios lá para o início. 3 meios de NR vezes delta T.
Agora eu posso calcular. ΔU vai ser 3 meios vezes NR. É isso aqui tudo. Vezes 0,00435 vezes o ΔT. T final menos inicial. Eu não estou indo de A para B. Então é TB, que é 230, menos TA, que é 400. Então, multiplica 230 menos 400. Aí você pode jogar direto na calculadora. Tem risco de errar. Vai ser, ó, 3 meios vezes 0,00435 vezes, parênteses, 230 menos 400. Menos 1,109. Eu vou arredondar para 1,11. Menos 1,11. O que é isso? ATM litro. Lembra que unidade de energia, nesses casos, quando estou usando ATM litro, é ATM vezes litros. Não é joule, porque não está tudo no sistema internacional. Eu tenho que achar que o trabalho é quanto? O trabalho tem que ser 1,11. Claro que vai dar uma diferencinha por conta de arredondamento, né? Mas vamos calcular o trabalho aqui agora. Trabalho. Estou começando a escrever o T já. Aquele T é um T grego, gente. Trabalho. É o tal. Tá. Quanto que era o trabalho, lembra? P2V2, que seria PBVB, menos P1V1, que seria PAVA, dividido por 1 menos gama e gama menos 1. Nunca lembro dessa. Aqui é 1 menos gama. Tá aqui. 1 menos gama aqui, ó. Então, dividido por 1 menos gama. Dividido por 1 menos gama. E gama é 5/3, né? Então vai ficar assim, vamos lá. Trabalho. Eita. Trabalho vai ser PBVB. Agora, por isso que vamos fazer a tabelinha lá. PBVB. Olha aqui. PBVB. 0,5 vezes 2. Zero vírgula cinco vezes 2. Menos PAVA. PA 2, VA 0,871. Dividido por 1 menos gama. 1 menos 5/3. Se você tiver cuidado, você pode fazer isso aqui direto na calculadora. Cuidado com os parênteses aqui embaixo, inclusive. Então vai ser, ó, parênteses em cima, né? 0,5 vezes 2, menos 2 vezes 0,871, fecha parênteses. Dividido, abre parênteses. Desculpe, 1 menos 5/3. 1 menos 5 dividido por 3. 1,11. Positivo. De novo. Ó. 1,11 ATM litros. Isso aqui é uma forma de vocês tirarem a prova. Às vezes você nem precisa fazer, mas você faz dos dois jeitos, você vê se você está fazendo tudo certinho. Se der diferente, alguma coisa você errou em algum dos dois, algum dos dados, na hora de uma relação PVT, alguma coisa assim. Certo? Então, no caso do adiabático, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu, primeiro, que a relação PVT dele vem de uma equação diferencial, então ela não tem como encontrar daquela forma que os outros encontram. Aí você tem que lembrar, vai ser dado, mas é PV elevado a gama. PV elevado a gama, ela é constante. Então vou só retomar aqui. Quem já entendeu tudo, já acabou essa parte desse vídeo. Quem não, vamos revisar aqui comigo só o que a gente viu. Então, ó, na relação PVT, ela vem de equação diferencial, então não coloquei, tem aqui, ó, PV elevado a gama é igual a constante. Mas também
se eu uso PV igual a NRT aqui, igual eu fiz, ó, a gente consegue chegar nessa outra. TV elevado a gama menos 1 é constante também. Tá? Então, ou seja, PA, VA elevado a gama é igual a PB, VB elevado a gama. Ou TA, VA elevado a gama menos 1 é igual a TB, VB elevado a gama menos 1. Certo? O calor, bom, o calor é zero. Lembra que é um processo adiabático. Adiabático, a definição dele é o calor ser zero. Logo, se o calor é zero, aqui no primeiro princípio da termodinâmica, ΔU é Q menos o trabalho. Bom, se o Q é zero, ΔU é igual a menos o trabalho. O trabalho eu encontrei através dessa integral de PdV, onde eu tive que substituir o P aqui, peguei nessa relação PVT, PV elevado a gama igual a C. Passei o V elevado a gama para o lado de cá, passou dividindo, ficou V elevado a sobre C dividido por V elevado a gama, que vai lá para cima V elevado a menos gama. Voltei isso aqui na integral, ficou assim. No lugar de P ficou CV elevado a menos gama. Integrei V elevado a menos gama, ficou V elevado a menos gama mais 1 sobre menos gama mais 1. Aí eu vi que como ficou, aí eu apliquei de V1 até V2, então substituí V2 no primeiro, menos substituí V1. Aí eu vi que aparecia, ó, CV2 elevado a menos gama mais 1. Mas CV elevado a menos gama é P. Então separei o menos gama mais 1. V2 elevado a menos gama mais 1 é V2 elevado a menos gama vezes V2 elevado a 1. Que conserva a base, V2, soma os expoentes, menos gama mais 1, tá ali. Por que eu separei? Porque CV2 elevado a menos gama, tá aqui, ó. É P. Então ficou, no lugar de CV elevado a menos gama, como é o V2, ficou P2. E aqui, como é V1, fica P1. E aí chegou então na fórmula final do trabalho. E aí esse trabalho, então, lembra que pode ser feito, então, a gente pode encontrar qualquer um dos dois e depois comparar para poder tirar a prova. ΔU, e depois calculei o trabalho, e um tem que ser menos o outro para poder dar certo. Ó, esse é menos esse, então tá certinho. Bom, então depois eu volto com a aula de exercícios para vocês, fazer uns exercícios um pouquinho mais complexos, que vão seguir a linha dos exercícios que vão ser passados aí. E aí então já fecho a lista de vocês. Beleza? Então, até a próxima.